Olá, tudo bom? Sou Denis Einloft, advogado da CCM Advogados, e ao meu lado está aqui meu colega Adriano Flores. Hoje a gente vai conversar sobre as formas de rescisão e os direitos que são devidos aos trabalhadores e trabalhadoras. É um tema recorrente, né, Adriano, no nosso cotidiano, e cada consulta, cada entrevista que a gente tem aqui, muitas vezes a turma acaba perguntando, né, quais são os direitos que tem. A gente tem basicamente 4 formas, não é? Que seria o pedido de demissão, a demissão sem justa causa, o comum acordo e a justa causa. Pode falar para nós um pouquinho sobre isso, Adriano? Boa tarde, Denis. Tudo bem? Nós temos que pensar que rescisão contratual é um término de um vínculo empregatício. De vez em quando é tudo normal, né? Mas algumas vezes as relações estão um pouco estremecidas. Em qualquer uma das formas há direitos dos trabalhadores, isso é inequívoco. Mesmo aquela famosa justa causa, né, que a empresa resolve demitir o trabalhador, há direitos pendentes para ele. O saldo de salário, o depósito do fundo de garantia do mês em que ele trabalhou por último. Em contrapartida, ele não terá algumas verbas muito importantes, né, em relação ao contrato de trabalho, não terá direito ao seguro-desemprego, não terá direito ao levantamento do fundo de garantia, ao aviso prévio. São parcelas importantes. É importante a gente referir também que, mesmo na justa causa, é possível a reversão dessa circunstância através de um processo judicial. E isso, Adriano, por exemplo, quando o trabalhador é demitido por justa causa, ele precisa assinar, se ele assinar o termo, ele está reconhecendo a justa causa ou não? Ou isso é indiferente? A formalização, para mim, no meu entendimento, é indiferente, né? Mesmo que ele assine a justa causa, via de regra não se assina. Via de regra, a empresa vai chamar uma testemunha lá, ou o que a gente costuma referir é que a pessoa pode colocar uma observação que não concorda com a justa causa, né? Mas ainda que desavisadamente ele faça a assinatura, nós entendemos que esse é um documento formal apenas e que pode ser na Justiça do Trabalho contestado através de um processo judicial. Perfeito. E a prova passa a ser da empresa, né? O ônus de prova da justa causa é do empregador. Isso é interessante, né, Adriano? Por exemplo, muitas vezes me acusaram de cometer uma falta grave e me demitiram por justa causa, não é? E eu vou ter que fazer uma prova de que eu não fiz ou o empregador, não é? Esse ponto é interessante. Ao contrário, uma vez me perguntaram, um cliente me relatou a situação e me perguntou para mim: doutor, eu posso ser demitido por justa causa? Pode. Ele se assustou. Disse: está correto ou não, eu não sei. Mas a empresa, se ela quiser, ela faz. Deliberadamente ela faz. Judicialmente, ela pode ser contestada. E a prova dos fatos e das circunstâncias, quem tem que produzir é a empresa. Por isso, recomenda-se que o trabalhador vá, socorra-se do judiciário, né? Para quê? Para que se busque a reversão da justa causa, para que se consiga o pagamento das parcelas rescisórias de forma integral. E não é incomum de, inclusive, dependendo da situação, pleitear indenização por dano moral, né? Dependendo da justa causa aplicada. Que é imputada, não é? Empregado. Por exemplo, uma coisa é aplicar a justa causa e outra é dar publicidade de um ato que não é verdade, não é? Que daqui a pouco pode prejudicar a imagem desse trabalhador ou trabalhadora. O dano moral está perfeitamente caracterizado nessa situação, né? Outra questão que de vez em quando ocorre, perguntas que ocorrem, a justa causa pode ser anotada na carteira de trabalho? De forma alguma. Isso é interessante. Então, por exemplo, eu fui demitido por justa causa e lá na minha carteira o Denis foi demitido por justa causa. De jeito nenhum. Isso não cabe. Terminantemente proibido. E seria uma das condições, então, que gera o dano moral. Dano moral objetivo, né? Essa empresa é vedada, né? Qualquer atuação desabonadora do trabalhador na carteira de trabalho. Interessante, ele vai ter a anotação só do início, término do contrato e sem a questão da motivação. Ele vai receber um outro documento, no termo de rescisão lá, apontando, né,
Inclusive, a empresa tem que apontar de forma objetiva para o trabalhador qual o fato que ensejou a justa causa. Supostamente ensejou a justa causa. E pensando assim, então, do mais trágico, que seria a justa causa, né, a gente tem outras formas de demissão. E aí teria a demissão sem justa causa, que é o mais comum, não é? Que é o mais comum ocorrer, né? De vez em quando as partes são pegas de surpresa, de vez em quando as partes já estão esperando esse desfecho, mas qualquer que seja a situação, há direitos, né? O mais importante, talvez, é o levantamento do fundo de garantia, né? A pessoa que está trabalhando diversos anos vem sendo recolhido os depósitos de fundo de garantia, com a rescisão é possível o levantamento. Tem também a questão da multa de 40% sobre os valores depositados. Isso é interessante, Adriano, porque muitas vezes o pessoal fica preocupado assim, eu usei o meu fundo de garantia para casa própria, para uma despesa necessária, e o saldo está zerado. E a multa de 40% vai ser sobre esse saldo zerado? Pergunta bem importante. Se o empregado já retirou o fundo de garantia para doença, para imóvel, os valores eles são contabilizados de igual forma para a conta da multa de 40%. É aquilo que vem quando a gente consulta no extrato do fundo de garantia, diz assim, saldo para fins rescisórios. Até o extrato vai estar zerado, mas ali vai ter um valor. Vai ter o valor e sobre este valor, que vai calcular os 40%. E isso, de vez em quando, as empresas também não se atentam para isso e não fazem. Verificam o saldo zerado do fundo de garantia e, bem, ainda não tem 40%, tem, porque os valores eventualmente retirados de depósito de fundo de garantia é devido a 40%. Tudo que a empresa depositou, mesmo que tenha sacado, recebe os 40%, né? Tem a questão do seguro-desemprego também, né? Que é importante, que é uma forma do empregado ter amenizado, né? Financeiramente, pelo menos, durante um período, até encontrar uma nova forma de remuneração. Então, logo, esperamos que tão logo, prontamente, ele já tenha um novo emprego, deixe de receber, mas enquanto não tem esse período de receber do seguro-desemprego. E até o seguro-desemprego, ele merece, eu acho que um videozinho próprio, uma explicação própria, porque tem uma série de requisitos, sem dúvida. Mas além disso... Aviso prévio também. Exatamente. Bastante importante, com alteração recente aí, vai até 90 dias no máximo, né? No mínimo 30 dias, somado a 3 dias a cada ano de trabalho, no máximo vai mais 60 dias, somados dá o aviso prévio integral de 90 dias, que é uma parcela importante também. Sim, que o empregado complementa a renda. Sem dúvida. E as questões de férias vencidas, férias proporcionais, o 13º também é pago nessa modalidade. Também é pago nessa modalidade. Perfeito. Seja as férias vencidas, aquelas que já deveria ter recebido, né? Que pode ser pago de forma simples, ou se já ultrapassado o prazo, pago de forma dobrada. O dobrado é importante, por exemplo, a gente recebe o valor das férias R$1.000 mais 1/3, então R$1.300. E quando o empregador não concedeu as férias no período aquisitivo e concessivo de um ano, né? Exatamente. Esse outro período vai ser em dobro. Dobrado. Em dobro. Isso é interessante também observar lá no termo de rescisão os valores que estão sendo pagos. Porque no termo de rescisão pode ter férias em dobro, pode ter férias simples, simplesmente as que estavam vencendo já, e ter as férias proporcionais, né? Dentro daquele período aquisitivo, vai contar o número de meses do contrato até ele ser a data da rescisão para fazer as férias proporcionais. Perfeito. E além disso, a gente tem também uma nova modalidade que é o comum acordo agora. Isso veio com a reforma trabalhista, Trabalhista, né? Exato. Mas tem nuances que não é um pedido de demissão e também não é uma demissão sem justa causa, né? Seria um meio termo. Seria um mútuo consentimento, entre aspas, um mútuo consentimento entre a empresa e o trabalhador, né? E o direito que gera corta pela metade. O fundo de garantia, a multa é de 20%, ao invés de ser de 40%. Né? E o aviso prévio
Também pela metade. Também pela metade. O seguro-desemprego não é devido, e assim também o saque do fundo, Também né? Fica não é limitado, devido nessa modalidade. fica não é limitado a 80% do valor da conta. Aí sim, se a pessoa já sacou, possivelmente não vai ter o que sacar, mas se ainda tiver algum Porque aí se refere ao saque, né? Isso. Efetivamente é o saque que a pessoa vai fazer nessa hipótese de modalidade. Que não se tem muito visto, né? Essa questão de... Não tem sido comum. Não tem sido comum. Pelo Apesar menos não tem chegado a reforma trouxe, mas a realidade não demonstrou, né? Um uso cotidiano disso. Posso fazer um adendo aqui? Uma outra forma interessante, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Também, bem lembrado. É quando a empresa comete a falta grave. Isso é interessante até, por exemplo, a gente sempre falou aqui, né, da justa causa do empregado, cometeu uma falta grave, roubou, bateu, agrediu um colega, fez uma falta do trabalhador. Insubordinação, indisciplina. Mas agora a empresa pode cometer uma falta grave. Então... A mais comum das faltas graves que a empresa pode acometer é o descumprimento de cláusulas contratuais, né? Deixa de pagar salário, a jurisprudência tem estipulado um prazo de 3 meses, né? 3 meses sem pagar salário constituiria uma justa causa, uma falta contratual. Mas o pagamento também de forma atemporal, rotineiramente atrasado, também pode configurar. Também, desde que seja rotineiro isso, né? Não recolhimento do fundo de garantia. O mais comum era o fundo de garantia, né? Que já tinha... Não recolhimento do fundo de garantia também é um descumprimento de cláusula contratual. E isso está tipificado na lei como um direito do trabalhador de pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. É a famosa justa causa da empresa. Também há outras circunstâncias interessantes, né? Quando a empresa abusa do seu direito de cobrança, usa rigor excessivo, humilhação, perseguição, palavras de baixo calão, tudo dentro de uma rotina, né? Não pode ser um caso eventual, um caso isolado, único, né? Mas uma vez comprovado uma prática habitual, rotineira por parte da empresa, o empregado pode rescindir o contrato indiretamente. Mas como é que se faz? Ele não vai chegar na empresa e dizer, olha, o senhor está demitido por justa causa. Não, ele tem que procurar a justiça, né? Nesse caso, então, da rescisão indireta, ele vai ter que judicializar isso para dizer, meu empregador cometeu tal falta, não fez isso, ou vem me assediando e torna insustentável o vínculo de emprego. Exatamente. E ali tem a rescisão do contrato. É a rescisão indireta do contrato. E aí ele vai ter os mesmos direitos... como se ele tivesse sido demitido, sem justa causa. Sem justa causa. Ter o aviso prévio, os 40% do fundo e tudo mais. Exatamente. Perfeito. Interessante. É uma matéria bastante interessante porque, via de regra, muitos empregados não têm esse conhecimento. Porque o que se ouve falar ordinariamente, a empresa demitiu por justa causa. Mas é mais difícil, né, ter essa situação. A situação até ocorre. O que não ocorre é o empregado ter a consciência de que a empresa, faltando com os seus deveres, pode ser também acionada judicialmente para rescisão indireta, e aí termina o vínculo de emprego da mesma forma, recebendo aquelas parcelas como se tivesse sido demitido sem justa causa. Perfeito, muito interessante. Né, Adriano, a gente viu aqui que é uma relação complexa, apesar de simples, não é? Mas muitas vezes o trabalhador está na emoção ou está abalado com a dispensa, e é interessante que ele se informe, não só através desse vídeo, pesquisa no Google, mas também procure o advogado, né, procure o escritório para se informar, para ter certeza dos direitos que tem, não é? Porque os ânimos numa rescisão geralmente não estão serenos. Né? Então, de vez em quando, o empregado assina sem ver, o empregado não sabe dos seus efetivos direitos em qualquer uma das modalidades de rescisão, de término do contrato de trabalho. Então sempre é importante que ele tenha a informação, né? O seu advogado. Eu acho que a ideia dos vídeos é justamente isso, é informar. Esse nosso bate-papo, muito mais do que uma troca, uma conversa, é informar e propiciar meios, não é? Para que a turma, os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso à informação, uma informação de qualidade, não é? Essa é a ideia do escritório.
agradecer, Adriano, esse bate-papo. É sempre muito interessante conversar contigo, uma alegria. Contigo também. Obrigado. Prazer é meu. E estamos à disposição.